A história de Westeros é escrita com tinta de mestres e sangue de reis. Nós veneramos os conquistadores em seus dragões e os lordes em seus castelos de pedra. Mas e se eu te dissesse que a existência de Game of Thrones, de Daenerys, de Jon Snow e da profecia de Gelo e Fogo dependeu inteiramente de uma fraude? Um homem que nasceu no esgoto, sem sobrenome, sem dinheiro e que mal sabia ler. Um gigante que, segundo as crônicas oficiais, foi o senhor comandante da Guarda Real, mas que talvez nunca tenha sido um cavaleiro de verdade. Hoje, vamos desenterrar a história de Sor Duncan, o Alto, o homem que provou que, para salvar o mundo, você não precisa de um dragão, você só precisa ser alto o suficiente para fazer a coisa certa. Para entender Dunk, precisamos esquecer o glamour da Fortaleza Vermelha que vimos na série da HBO. A origem dele é a Baixada das Pulgas. Enquanto na série vimos Gendry remando ou Davos falando de sua infância, nos livros de George a miséria de Dunk é palpável. Pai ladrão, mãe desconhecida, uma vida destinada a acabar cedo e violentamente. A sorte dele muda quando ele encontra Sor Arlan, um velho cavaleiro que lhe ensinou a lutar, mas não tinha dinheiro para deixar de herança. E é aqui que nasce o grande segredo do Dunk. Quando o velho morre, Dunk pega a espada e jura que foi nomeado cavaleiro minutos antes do fim. O problema? Ninguém viu. Não houve testemunhas. Será que ele mentiu só para não morrer de fome? Esse medo constante de ser descoberto, de ser uma fraude, é o que torna Dunk mais humano do que qualquer Lannister ou Stark. Mas o título não faz o homem. O ano é 209 depois da conquista. O local? O Torneio de Valfreixo. É aqui que o destino de Dunk colide com Egg, um menino careca e insolente, que na verdade é o príncipe Aegon Targaryen. E é aqui que a história muda para sempre. O caos começa por causa de uma simples peça de teatro. Os bonecos mostravam um dragão sendo derrotado, e o príncipe Aerion, em sua loucura, viu aquilo como um insulto direto ao seu sangue real. Ele estava quebrando os dedos da marionetista para lavar a honra, quando Dunk fez o impensável. Partiu para cima e espancou um príncipe Targaryen. Pela lei, ele deveria perder a mão ou a vida. Para sobreviver, Dunk foi esperto e exigiu seu direito a um julgamento por combate, apostando que poderia vencer o príncipe no 1 contra 1. Mas Aerion não ia lutar limpo. Para garantir a morte do gigante, ele apelou para as leis antigas e transformou o duelo num lendário julgamento por 7. A situação era desesperadora. Dunk não precisava apenas lutar. Ele precisava encontrar, ali, na hora, 6 outros homens dispostos a enfrentar a fúria do dragão e morrer por ele. Parecia impossível. Quem morreria por um simples cavaleiro andante? E foi aqui que o caráter de Dunk brilhou. A sua honra genuína inspirou lendas a sacarem suas espadas. O momento mais chocante, o próprio príncipe Baelor Quebra-Lanças, herdeiro do trono e mão do rei, se recusou a ver uma injustiça e lutou ao lado de Dunk contra sua própria família. Dunk venceu e limpou seu nome, mas o custo foi devastador. Baelor morreu na arena, atingido acidentalmente pelo próprio irmão. Com esse peso na consciência de ter custado a vida do melhor homem do reino, Dunk aceitou levar o menino Egg para a estrada. Não como servo, mas como companheiro de estrada e aprendizado. Diferente da narrativa apressada das últimas temporadas de Game of Thrones, a jornada de Dunk e Egg é uma viagem lenta, coerente e dolorosa. Depois do torneio, eles não foram direto para batalhas gloriosas. Eles foram conhecer a realidade do povo, passaram pelos desertos escaldantes de Dorne, visitaram o jovem irmão de Egg, Aemon, em Vila Velha, e serviram a lordes falidos e amargurados, como Sor Eustace Grey. Ali, Dunk aprendeu que a honra não enche a barriga, mas a verdadeira ameaça não era a fome, e sim o passado. A sombra da primeira rebelião Blackfyre ainda cobria o reino. Anos antes, Daemon Blackfyre tentou tomar o trono no lendário Campo do Capim Vermelho. Ele morreu, mas o ódio dos seus seguidores, os rebeldes, continuava vivo e escondido nas sombras. E foi na estrada que eles tropeçaram na segunda rebelião Blackfyre. Diferente da primeira, que foi uma guerra aberta, a segunda foi uma conspiração silenciosa no torneio de Alvaz Paredes. Um grupo de traidores tentou coroar Daemon II Blackfyre, usando um torneio como disfarce. Dunk e Egg estavam lá. Não com exércitos, mas com coragem. Eles expuseram a trama e permitiram que Lorde Corvo de Sangue sufocasse o golpe antes que ele virasse uma guerra civil. Mas a paz não durou. Eles cresceram na estrada, e quando a guerra estourou de verdade, na terceira rebelião Blackfyre, Egg já não era mais uma criança. Pela primeira vez, vimos Dunk e Egg lutando ombro a ombro no fronte, enfrentando o lendário Aço Amargo.
O menino tinha virado um guerreiro, e a amizade deles foi forjada no aço. Eles venceram a batalha, mas não a guerra. Aço Amargo fugiu para Essos, e o reino viveu uma paz tensa por quase 2 décadas. Durante esse tempo, Dunk não ficou parado. Ele deixou de ser apenas um cavaleiro andante qualquer para se tornar um veterano respeitado, ganhando cicatrizes e experiência. Ele estava se preparando, sem saber, para o confronto final. Foi anos depois, na infame Quarta Rebelião Blackfyre, que Sir Duncan se tornou uma lenda viva. O rei Daemon III Blackfyre invadiu Westeros com a Companhia Dourada. Mas na Batalha da Ponte de Windwater, Dunk não apenas lutou, ele avançou contra a linha inimiga e enfrentou o próprio Daemon III em combate singular. Dunk matou o Dragão Negro. Ele esmagou a rebelião com a própria espada e salvou o reino. Mas a maior reviravolta foi com Egg. Ele era o 4º filho de um 4º filho, praticamente invisível na linha de sucessão. Mas após pragas e tragédias levarem todos os herdeiros à sua frente, o impossível aconteceu. O menino, que cresceu na estrada, foi coroado Aegon Fi, o improvável. E qual foi seu primeiro ato como rei? Ele não pediu ouro ou terras. Ele olhou para o homem que o protegeu, na chuva e no sol. Sua primeira ordem foi nomear seu melhor amigo, o gigante da Baixada das Pulgas, como Senhor Comandante da Guarda Real. Mas esse título trouxe um peso esmagador. O Manto Branco não protegeu Dunk, ele o transformou no alvo principal. Agora, Dunk precisava proteger Egg não de espadas no campo de batalha, mas de sussurros, traições políticas e rebeliões dentro da própria corte. O rei Egg começou a passar leis e dar benefícios inéditos para os pobres e camponeses. A nobreza odiou. Os grandes lordes não aceitavam perder poder para a plebe. Eles precisavam derrubar Egg. Então, os lordes conspiraram para usar uma arma política viva, o irmão mais velho de Egg, Maestre Aemon. Eles queriam sequestrar Aemon e coroá-lo à força, argumentando que ele seria um rei mais tradicional. O reino estava à beira de um golpe de estado. Aemon, sábio e leal, sabia que se ficasse no sul, seria usado como peão. Ele escolheu o dever. Decidiu se exilar para sempre na muralha, vestindo o negro para anular qualquer direito ao trono. Mas a viagem até a muralha era uma sentença de morte, com rebeldes à caça em cada curva. Para garantir o sigilo dessa missão impossível, o rei precisava de proteção absoluta e não confiaria em mais ninguém. E ninguém menos que Sir Duncan foi o escolhido. Foi ele quem escoltou Aemon até o fim do mundo, neutralizando a rebelião sem derramar uma gota de sangue. Aemon escolheu o dever, mas a próxima geração traria problemas. O amor do rei Aegon pelo seu amigo era tão grande que ele batizou seu filho primogênito de Duncan, uma homenagem viva ao cavaleiro que o protegia. Mas o príncipe não escolheu a honra, ele escolheu o desejo. Ele quebrou um noivado crucial com a casa Baratheon para se casar com a plebeia Jenny de Pedravelhas. Lord Lyonel Baratheon, o Tempestade Risonha e antigo amigo de Dunk, não aceitou isso como um simples insulto. Ele viu como um ato de guerra. Em um ataque de fúria, Lyonel fez o impensável. Ele renunciou à sua lealdade ao Trono de Ferro e se autoproclamou o novo Rei da Tempestade. Ele reviveu um título extinto há 300 anos desde a conquista de Aegon, desafiando abertamente a dinastia Targaryen. Para evitar um banho de sangue e impedir que os Sete Reinos se fragmentassem novamente, Dunk desafiou seu velho amigo para um combate singular. Foi uma luta brutal entre 2 gigantes. Dunk venceu o duelo, forçando o Tempestade Risonha a se render. Ele evitou a guerra, mas garantiu o casamento de Rhael Targaryen com os Baratheon, criando a linhagem que daria origem a Robert Baratheon. Dunk venceu todas as batalhas que podia vencer com uma espada, mas o fim da sua história não veio pelo aço. Veio por algo que os Targaryen amam demais: o fogo. O ano é 259 depois da conquista. O local é Solestival. O rei Aegon V, obcecado em chocar ovos de dragão, inicia um ritual que dá terrivelmente errado. Mas por que essa obsessão? Aegon passou a vida na estrada, vendo a dor do povo. Como rei, ele tentou criar leis para ajudá-los, mas os lords bloqueavam tudo, rindo da sua falta de força. Egg percebeu uma verdade dura: sem dragões, um rei é apenas um homem com um chapéu engraçado. Ele queria os dragões não para conquistar, mas para ter o poder de impor a justiça que os lords recusavam. Mas o fogo não respeita boas intenções. O ritual saiu de controle. Enquanto o rei queimava, junto com seu sonho, o senhor comandante fez seu último ato. Dunk não fugiu. Ele usou sua força descomunal para arrombar as portas derretidas e salvar uma única pessoa, a princesa Rhaella Targaryen. Por que isso importa? Porque Rhaella estava grávida, e o bebê que ela carregava era Rhaegar Targaryen. Sem Dunk chutando aquela porta no meio do fogo, Rhaegar não nasce. Jon Snow
não nasce. A profecia do príncipe, que foi prometido, morreria nas cinzas de Solestival. O órfão da Baixada das Pulgas salvou a dinastia inteira. Mas será que a linhagem de Dunk morreu no fogo? Aqui entra a teoria do mestre, que na verdade é quase um fato confirmado por Jorge. Lembra-se de Brienne de Tarth? Alta, incrivelmente forte, socialmente desajeitada e obcecada por honra? Em O Festim dos Corvos, Brienne encontra um escudo antigo na armaria de seu pai. O brasão pintado nele, uma árvore e uma estrela cadente. O mesmo brasão que Dunk pintou quando era um ninguém. Brienne carrega o sangue de Dunk. O espírito do verdadeiro cavaleiro vive nela, protegendo as filhas de Catelyn Stark, assim como Dunk protegeu o avô de Daenerys. Sr. Duncan, o Alto, nos ensina que a verdadeira cavalaria não está em fitas e títulos concedidos por reis. Está na sujeira, na estrada e na disposição de sangrar pelos indefesos. Ele pode ter sido uma fraude no papel, mas foi o cavaleiro mais verdadeiro que Westeros já viu. Agora eu quero saber de você. Com a nova série, O Cavaleiro dos Sete Reinos, você acha que a HBO vai manter o mistério sobre a origem de Dunk? Ou vão confirmar explicitamente que ele é ancestral de Brienne? Deixe sua teoria nos comentários.